já estamos de volta para o último bloco do programa dessa semana. Você que está ligando a sua televisão agora, aqui no programa Lições da Bíblia da TV Novo Tempo, todas as semanas a gente tem um encontro para estudarmos a Palavra de Deus. E o tema dessa semana é justamente um dos temas do Apocalipse, falando sobre a dignidade do Cordeiro. Capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse, que é um livro extraordinário que a gente precisa se dedicar bastante. Precisamos nos dedicar muito ao estudo desse livro, não é, amigos? Sim. Bom, chegamos a um ponto realmente crucial. Digno é o Cordeiro, é o tema dessa semana, pastor Ezequias. O que vem à sua mente quando você ouve assim essa frase, digno é o Cordeiro, que é dito ali em Apocalipse capítulo 5? Pastor Lanza, Maiara, seria interessante a gente fazer um paralelo, porque antes de encontrarmos alguém digno para abrir os livros, João se deparou com uma realidade, ninguém era digno de abrir. Então, ninguém. Então, cai por terra completamente essa ideia de perfeição absoluta, de que alguém, através dos atos que pratica, pode ser perfeito. Não existe. Olhou para a terra e não tinha ninguém. Não tinha um justo sequer. Não, mas então, aqui o texto nem é só terra, né? É tudo, né? Até o universo. Os seres celestiais. O universo, não tinha nenhum digno, pensou? Então, primeira coisa, a gente tem que entender que somos pessoas completamente indignas. Davi, ele fala que isso vem do nascimento. Em pecado me concebeu a minha mãe, né? Então, eu já nasci assim, infectado pelo pecado. Então, ainda que eu não pratique atos pecaminosos, que seria o ideal, eu, mesmo assim, eu seria um pecador completamente indigno, porque tem uma natureza. E é interessante que o fato de Deus introjetar justiça em mim, justiça imputada, me declarar justo, não muda a minha natureza, muda o meu caráter, mas eu continuo como pecador. Perfeito. Assim, pelo fato também de que o fato de Jesus ter recebido os nossos pecados não mudou a natureza dele. Ele não se tornou pecador. Ele se fez pecado por todos nós, mas ele é santo, absolutamente santo. Isaías disse que não se achou dolo na sua boca. Então, a santidade de Jesus é absoluta. A nossa é um processo de crescimento, de transformação, que vai até o momento da glorificação. Mas Cristo é absolutamente justo. Nunca desejou o que não deveria, nunca disse palavra torpe, ele se comportou devidamente em qualquer situação. Então, ele é verdadeiramente digno, absoluto. Além de ter morrido por todos nós, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Né? Vencedor sobre absoluto. O pecado. Né? É isso mesmo. Interessante, né? Quando a gente vê como a gente pode confiar no Senhor Jesus, né? A dignidade dele é simplesmente única, extraordinária, e só ele tinha a condição de desatar aqui o livro, os selos. Me entristece quando eu vejo de vez em quando alguém dizendo assim, se Jesus numa natureza humana viveu sem pecado, então nós podemos ser iguais a ele. É que aí falta estudo também. Nunca, nunca. Mas é aí que está. Nunca. Se Jesus, se fosse assim, então Jesus não seria a solução do problema, seria parte do problema. Exatamente. De ajuda. Né? Se a gente pudesse alcançar a vitória por nós mesmos em algum ponto... Não precisaríamos de Jesus. Jesus era só parte da solução. A outra parte, isso é uma teologia mais furada do que boia de caminhão, meu amigo. Eu enxergo nessa teologia, novamente a mesma serpente que apareceu no Éden, dizendo, você pode por você mesmo, independa-se de Deus. Exatamente. Satanás, ele mudou algumas estratégias, mas outras ele mantém as mesmas, né? Na verdade, eu acho que ele... Enganando a Eva lá, que ela podia ser quem ela não era, a gente ao longo dos séculos. Ele continua com as velhas novidades de sempre. Né? Exatamente. Ele pega as estratégias dele e vai revestindo, mas na essência elas continuam a mesma. Exato. A gente viu que na lição da semana passada, quando estudamos as cartas do Apocalipse, né, de João, Cristo deu a João para enviar às igrejas, que houve um período da igreja de muita violência, Satanás foi uma fera para cima dos cristãos, para destruir os cristãos, porém ele mudou a estratégia e se tornou assim relativamente amigável ao longo dos séculos, porque ele vai mudando a estratégia para colocar para a gente as velhas novidades disso. Boa.
assim ele vai implantando as velhas novidades. A gente tem que tomar cuidado para ele não implantar na vida da gente. Nesse ponto aqui da dignidade do Cordeiro, quando Cristo se aproximou do trono e pegou o livro, eu imagino que deve ter tido glórias e louvores naquela assembleia, né? É o que o texto bíblico mostra, né? Que principalmente os 24 anciãos, né? Ou seja, aqueles seres humanos que já estavam lá por causa dos méritos de Cristo, eles entoam um cântico, né? E nesse cântico eles explicam por que só Jesus era digno. Porque foi Cristo quem pagou o preço que a humanidade valia. Qual é o preço que a humanidade vale? Do sangue. Então, se em algum momento da sua vida, telespectador, alguém diz para você assim, ó, você não vale nada, é mentira, você vale o sangue de Cristo. Exatamente. E o sangue de Cristo é sobremaneira precioso. As lágrimas se tornam em alegria nesse momento, né? Quando a gente contempla a dignidade do Cordeiro. Eu fico pensando aqui, pastor Lanza, emocionado, o momento em que nós nos encontrarmos pessoalmente com Jesus, né? Nossa. E passarmos a eternidade inteira reconhecendo a dignidade do Cordeiro, quão digno ele é. E vamos crescer, vamos amadurecer a tal ponto de, durante toda a eternidade, ainda queremos, desejarmos um pouco mais, sabermos um pouco mais, nos aprofundarmos um pouco mais no fato, no estudo quanto à dignidade de Jesus Cristo. Vai ser emoção o tempo todo, né? A gente fizer essa avaliação desse encontro com Jesus, né? A chegada dos salvos no reino dos céus, viver a eternidade com Ele neste mundo, né? Na volta desse reino dos céus, vai ser uma experiência que a gente a gente não tem condições nem de mensurar, mas vai ser o tempo todo de gratidão. Acho que gratidão o tempo todo. Sabe quando você tem gratidão, uma pessoa que você agradece várias vezes e não se cansa de agradecer, não é? Eu acho que é isso que a gente vai ver o tempo todo, de gratidão e louvor àquele que realmente venceu e pagou o preço em nosso lugar. Aqui em nosso manual de estudos tem uma frase bastante interessante, que está aqui na parte de quarta-feira, que diz assim, com o seu sangue, bem na metade da página, ele pagou o resgate pelo ser humano caído e oferece-lhe toda a esperança de redenção e a promessa de um futuro que mal podemos imaginar. Coisa linda, né? É esse futuro que nós almejamos, né? Para você que está em casa assistindo, ou que você acompanhando a gente em algum local, outro que não seja a sua casa, é este futuro que Jesus quer dar para você e para nós que estamos aqui. Mas aí, parece-me que a fita ali, naquele momento da revelação, a fita cronológica da história, como se fosse um vídeo, volta. E há uma referência ao Pentecostes aqui. Sim. Como é que é isso, Mayara? Então, quando nós estudamos o Apocalipse e vamos acompanhando esse estudo, por exemplo, com um comentário bíblico, você vai perceber que o livro do Apocalipse ele está estruturado semelhantemente ao livro do profeta Daniel. Daniel está separado em duas sessões, sessão histórica, sessão profética. O livro do Apocalipse também está separado em sessão histórica e sessão profética. A sessão histórica do livro do Apocalipse iria do capítulo 1 ao 11, mostrando que as coisas que estão registradas ali, para os nossos dias, já se cumpriram. Exato. O capítulo 12 formaria um interlúdio, que é ali a origem do grande conflito, e a partir do capítulo 13 até o fim seria a porção profética, ou seja, as coisas que ainda não aconteceram, que iriam acontecer. Então, quando a gente vai para o capítulo 5 e a gente faz a leitura, nós percebemos em alguns detalhes do texto ali que o período cronológico que aquilo teria acontecido seria o momento em que Cristo já havia voltado para o céu após aqueles 40 dias que andar, ele permaneceu após a ressurreição. Porque quando ele chega, ele pega o rolo e o capítulo 5 diz que o Espírito Santo sai. Então, o momento cronológico da história ali seria esse, o momento que Cristo vai. Ele chegou ao céu. Que ele chegou ao céu. Aí Paulo vai descrever isso lá em Efésios capítulo 4, versos 8, 9 e 10, dizendo que quando ele vai, ele leva cativo, os cativos, liberta os cativos, leva os cativos e distribui dons aos homens.
Quem é o responsável pela distribuição dos dons pela Bíblia é o Espírito Santo. Então esse momento do capítulo 5 é como se João em visão ali no céu Tivesse voltado. tivesse como um filme visto toda aquela cena de Jesus pegando o livro e aí o Espírito Santo sai para capacitar, quem sabe, os apóstolos ali no dia de Pentecostes, né? Não ficamos órfãos em nenhum momento. Que coisa incrível, lindo isso aí. O Senhor vai, mas manda seu representante e a gente se depara no livro de Atos com a maravilha que foi o Pentecoste, várias pessoas se convertendo. O impacto do Evangelho fortemente poderoso pregado nele. É impressionante como a Bíblia se conecta, né? Jesus falando ali em João, olha, é importante que eu vá para que venha o Consolador, né? Quer dizer, Jesus chega na sala do trono, vai o Consolador para a terra. Que coisa linda, a Bíblia ela está toda conectada. Sim. É lindo a gente ver esse momento onde todos dizem ali que digno é o Cordeiro, quando Jesus chega na sala do trono para pegar o livro. Essa conexão, né, que o senhor está falando que a Bíblia tem, eu acho tão interessante porque, veja, quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós encontramos lá em Levítico 23, pelo menos 7 festas, né, que eram celebradas pelo povo de Israel. E quando a gente vem para o Novo Testamento, os autores, os escritores do Novo Testamento, eles vão linkando aquelas festas com o ministério de Cristo. Por que eu mencionei que os 24 anciãos poderiam ser considerados as primícias? Porque havia uma festa, conjuntamente a festa da Páscoa ali, que era a festa das primícias, onde os primeiros molhos eram oferecidos a Deus. Então, quando você vem para o Pentecostes, nós encontramos ali os primeiros molhos, a colheita dos primeiros conversos. Exatamente. Ainda em continuidade ao trabalho de Cristo, porque o trabalho de Cristo não terminou na cruz. Exato, exatamente. Eu queria ler apenas um texto aqui, uma pastor, parte de um texto aqui que está em um dos livros de Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, que diz assim: o derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido feita, né? Foi como se a comemoração de que o sacrifício estava feito, completo, pleno, o Espírito Santo foi derramado em profusão e continua à nossa disposição até hoje, né? Para nos dar dons e nos capacitar para continuarmos disseminando a mensagem do Evangelho até o momento final, né? Interessante, né? Jesus, após a sua ressurreição ali, os 40 dias, né? Ele ascendeu aos céus, né? Foi para se apresentar ao Pai ali e permanecer, e aí vem toda a doutrina do santuário envolvida, juízo, a sua ação no santuário celestial também, desde aquele momento que ele foi direto para o santuário. E ali a gente percebe claramente como os discípulos estavam aguardando aquele momento. Bom, Jesus foi para ser entronizado, ele foi para a sala do trono, vamos ficar aqui em oração. E a Bíblia diz que eles ficaram em oração, aguardando a promessa de Jesus. Quando eu chegar, eu vou enviar o Consolador. Vocês não vão ficar sozinhos, que é o que o pastor Ezequias falou. E esse texto aqui, da autora americana, inspirada por Deus, Ellen White, falando, né? Realmente isso mexe com o nosso coração e deixa claro que o Senhor Jesus foi ungido, aquele que recebeu os livros das mãos do Pai. Algum destaque que vocês gostariam de dar aqui para a gente? Queria dar talvez começarmos o encaminhamento para o final. Talvez dar o último destaque. Um dia nós vamos estar no céu adorando o Senhor de forma muito pessoal, né? Eu aguardo muito esse dia e ele está próximo. Mas nós deveríamos pensar se a nossa vida aqui na terra está sendo moldada, aperfeiçoada, como um preparo antecipado para esse momento que nós vamos ter especial quando estivermos frente a frente com Jesus. Verdade. Então, será que a nossa vida está sendo compatível? Nós estamos crescendo em graça, em conhecimento, em postura. Eu não acredito na santidade absoluta agora, mas eu acredito que ela é crescente, que ela é corrente, que ela é progressiva e que a gente precisa experimentar isso. Nós não somos totais, absolutos, mas nós estamos em processo. Mas nós somos parciais em movimento, nós estamos crescendo. Então, estamos crescendo o suficiente para um dia estarmos na presença desse que é o Cordeiro digno por todos os séculos. E a santificação é uma obra diária, né? A gente tem que a cada dia buscar esse poder de Deus.
não é? Aquilo que eu fui ontem, eu tenho que estar melhor hoje na companhia do Senhor Jesus, na presença dEle, né? Aprimorar esse contato. A gente tem que olhar para trás e dizer assim, eu não sou mais o que eu era, né? A gente tem que olhar para frente e dizer em nome de Jesus, eu não serei o que eu sou hoje. Exatamente, exatamente. Biblicamente, a santidade ela não se resume, por exemplo, a seguir uma lista de restrições, ou seja, pode ou não pode. Biblicamente, ser santo não é isso. Mas santidade, ela é a transformação total do coração, é o processo no qual nós vamos progressivamente sendo tornados mais amáveis. Né? Então, o capítulo 5 do Apocalipse nos dá essa esperança, essa garantia e essa certeza. Por quê? Porque essa obra de ir nos tornando cada vez mais amáveis é o Espírito Santo e foi Jesus quem nos deu. Foi Jesus quem derramou o Espírito Santo sobre nós. E a nossa vida está nas mãos do Pai, Jesus comprou. É verdade. Jesus pagou o preço que o pecado requereu. Ele não teve medo de pagar o preço que para Ele nós valíamos, que era do seu próprio sangue, a sua própria vida. Exatamente. Isso é fundamental para a gente estabelecer assim a nossa fé, a nossa convicção, a nossa vida de santificação e para a gente chegar um dia na glorificação, né, pastor Ezequias? A gente tem que ter passado pela justificação, pela santificação. O fato de não termos a santificação plena não significa que a gente não deva buscá-la a cada dia, porque ela é um processo, até o dia da glorificação, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Como disse Paulo, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados e vamos para a sala do trono e vamos louvar o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amigos, muito obrigado, viu? Obrigado, pastor. Uma linda discussão que tivemos dos capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. Obrigado, Maiara, sempre bem-vinda aqui. Muito obrigado. Obrigado por essas 2 semanas. Pastor Ezequias, também obrigado pelas 2 semanas dedicadas aqui ao programa. Deus abençoe seu ministério e o trabalho de vocês também, tá bom? Deus abençoe você e a sua família e a gente espera ter um encontro com você na próxima semana, mais uma vez, se Deus quiser.